Então vamos ficar todos atentos aqui, porque Deus vai falar com você usando a instrumentalidade do pastor Ronald. Tá bom, irmãos? Vamos ouvir a palavra de Deus. Meu Deus e Pai, aqui está o teu ungido pastor Ronald, que vai transmitir a tua palavra. Unge, Senhor, a sua mente, os seus lábios, o seu coração de uma forma especial para transmitir tudo que lhes for mandado. Corrija-nos, Senhor Deus, porque queremos caminhar por caminhos direitos. Usa-o poderosamente em nome de Jesus. Amém. Pastor. Glória a Jesus, aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos alegres, felizes, porque Deus nos permite estar aqui e pela confiança do nosso pastor presidente, pastor Daniel. E Deus nos dê graça nesta manhã para transmitir o que o Senhor tem para nós. Hoje o tema que escolhi é o caminho para sermos o que Deus diz que somos, mais que vencedores. Então, se você quer aprender hoje um pouquinho sobre o caminho para ser mais que vencedor, eu acho que é bom você ficar e ser edificado. Amém? Romanos 8, nosso texto, vamos ler Romanos 8, versículo 28. A seguir eu vou ler. Vamos ler do 28 ao 32. Vamos ler, meditar em todo o texto, mas vamos ler só até o 32. Romanos 8, 28 ao 32 diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Aleluias. Pode sentar-se, por favor, irmãos. Aleluias. Estava meditando ontem nesse texto, e é interessante como Deus nos mostra algumas coisas, e não é fácil. Ontem nosso pastor nos pediu para preparar a mensagem, e eu fiquei preparando à tarde, depois da aula, que terminamos nossa aula às 18 horas. Depois da aula comecei orando, pensando qual texto, qual tema, e Deus nos deu o texto, o tema. Aí eu preparei até 00:04, aí eu imprimi. Só que acordei, eu sempre tenho essa questão, fico pensando, está faltando um temperinho nesse negócio, está faltando alguma coisa. Tá bom o prato, mas precisa dar um temperinho extra. Aí hoje cedo acordei já com esse temperinho na minha cabeça, eu fui de novo no computador, e é a mesma mensagem, mas imprimimos ela já com um temperinho extra. Eu achei muito importante o tema que Deus nos colocou. Eu tinha escolhido outro tema, e Deus de manhã me fez pensar nisso, o caminho para sermos o que Deus quer que sejamos, mais do que vencedores. O versículo 37 nós não lemos, mas ele disse que em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Veja, eu acho muito interessante a forma como Paulo expressa isso. Somos, não é uma promessa que você vai ser, é uma declaração de quem você é.
Isso é de suma importância nós percebermos. E ele nos está, nesse contexto todo, ele nos está falando do amor de Deus e da fé. Ou seja, compreender um pouco da dimensão do amor que Deus tem para conosco, isso vai nos ajudar a nós sermos transformados e viver o que Deus planejou que nós sejamos, ou seja, ser mais que vencedores. Eu achei interessante uma definição dessa palavra por um teólogo que eu gosto muito dele, o Hendricks, e ele disse assim: vencedor é aquele que derrota o inimigo, ponto. Aí ele coloca: alguém que é mais que vencedor transforma o inimigo num beneficiente, ou seja, ele percebe que até o inimigo está trabalhando ao seu favor, faz do inimigo o seu servo. Achei fantástico, irmãos, essa posição, tá? Como interessante a gente entender isto, tá? Quando eu compreendo, e nós vamos pensar nisso, né? Vamos definindo o que é ser mais vencedor, por que eu preciso entender isso e como posso ser isso que Deus deseja, ser mais que vencedor. E depois aí os irmãos vão aplicando a sua vida particular esses entendimentos, que é de suma importância, porque Paulo, ele viveu isso, ele experimentou isso. Paulo não está falando de algo que ele aprendeu online, de algo que ele aprendeu num livro, não está porque alguém falou, não, ele viveu isso. Então ele tem algo para nos passar. E é claro, ele também vai falar que ele aprendeu com a palavra de Deus. Então, duas formas muito interessantes que ele nos coloca. Então vamos começar pensando no versículo 28, que diz: sabemos. Isso é uma questão muito importante. O que é que você sabe? O que é que tem na tua mente? Que conhecimentos você tem? Porque se você não sabe, se você não conhece, não tem como usar isso. Quando a gente pensa nos níveis de aprendizado, tem um nível, o nível inicial, né, o ponto 1, tá? Seria: eu sei o que eu não sei. Certo? Eu nem sei o que eu não sei. Tem coisas que a gente não sabe até a gente conhecer. Ele não sabe, eu nem sei que existe isso. Existe esse negócio? Então, isso é uma falta de conhecimento que às vezes nós temos, todo mundo tem em alguma área. Eu não sei que isso existia, mas existe isso aí? Como que funciona? Tá? Então, o primeiro ponto diz: sabemos. Ou seja, o quanto você sabe ou não sabe que você não sabe. E se você sabe o quanto você está usando isso que você sabe. Então, aí a gente vai para outro nível, que a gente pensa assim: bom, agora eu sei o que não sei. Ou seja, eu descobri o que não sei. Então, o primeiro passo, eu nem sei o que não sei. Segundo passo, eu descubro o que é que eu não sei. Quando eu descubro que eu não sei, isso mexe com o meu interesse. Aí eu vou para outro ponto. Agora eu sei o que não sei. Ou seja, estou aprendendo, aquilo que eu não sabia. Estou começando a ter familiaridade com isso. Aí nós vamos a outro nível de aprendizado, onde agora sim eu sei o que eu sei. Ou seja, estou consciente, isso funciona assim e tal. É como dirigir carro. Primeiro a gente não sabe, aí tem um momento que você sabe dirigir carro. Isso é um conhecimento consciente. Aí tem outro nível, que já é daquele motorista profissional, que aquele já ganhou experiência por tempo de prática. Então pense um pouquinho, a que ponto você sabe? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem.
qual o teu nível de conhecimento a respeito disto. Você já tem experiência suficiente? Ou você já conhece? Ou você ainda está conhecendo? Ou você nem sabia que todas as coisas contribuem para o teu bem? Olha o que Paulo diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É tão importantíssimo, irmãos, nós entender isto, porque isso vai nos libertar de aflições, de peso, cobrança. Porque no versículo 18 deste mesmo capítulo do Romanos 8, ele disse que todas as aflições, diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Olha o que Paulo está dizendo quando disse: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Ele está dizendo mesmo a essas aflições. Agora é importante nós entendermos isso, porque se eu não entendo que é aquele desafio que estou experienciando, que estou vivendo, se eu não entendo que isso está contribuindo para eu ser que aquela pessoa que Deus deseja que eu seja, eu vou olhar para a aflição querendo sair dela com rejeição. Claro que todo mundo quer sair da aflição, né, irmãos? Mas a questão é como você olha a aflição, como você olha o desafio. Se você olha para o desafio, como Paulo nos está ensinando, que sabemos, ou seja, há um conhecimento, um aprendizado. Paulo está dizendo: quando você está passando uma aflição, pergunte-se: esta circunstância é uma oportunidade para quê? O que eu posso aprender no meio do deserto? O que eu posso aprender no meio desse desafio? É uma forma muito inteligente da gente enxergar a vida, porque todos passam por momentos desafiadores, mas como eu olho isto, me dá alívio, me impulsiona, me leva a outro nível. Então sabemos que todas as coisas cooperam. Agora Paulo, ele sabe por experiência e pela meditação das Escrituras. Interessante, porque quando Paulo começa a pensar na sua história, ele começa a perceber algo que vem acontecendo, um agir de Deus que vem acontecendo há muito tempo. Aí ele disse em Gálatas 1,15: aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe, desde o ventre de minha mãe, me separou e me chamou pela sua graça. Que compreensão fantástica, irmãos, porque ele está olhando para a sua história. Os irmãos lembram da história dele, que ele foi um perseguidor, ele era um fariseu, ele é um judeu. Mas quando Paulo começa a olhar a sua história, ele começa a tirar aprendizados da sua própria história. E ele percebe que tudo que aconteceu na sua vida, todas as coisas contribuíram para ser quem ele é. Eu quero que você pense um pouquinho, porque eu fico pensando comigo mesmo, como que eu olho a história, a minha história, como que eu vejo a minha história, como você vê a tua história. Você já percebeu que até mesmo aquelas, como disse um mestre meu, aquelas perebas da vida, aqueles momentos mais difíceis, contribuíram para ser quem você é? Para ser essa pessoa excelente que você é?
Paulo disse: eu percebi ao olhar na minha história, que os momentos de aflição, momentos de desafio, as coisas que eu não gostei, as pessoas que não gostei, tudo contribuiu para ser quem sou eu. Aleluias. Olha para a tua história e começa a perceber, porque quando você começar a perceber isto, você vai liberar perdão, você vai ter gratidão, você vai ter saúde. Aleluias. Porque muitas doenças estão nas pessoas, porque estão guardando a raiz de amargura. E o autor aos Hebreus diz que quando ela cresce, perturba até mesmo o ambiente onde a pessoa está. Aleluias. É tão importante, irmãos, nos olhar a nossa história e reeditar a nossa história. Não dá para apagar o filme da nossa história, mas dá para reeditar ela. Não dá para apagar, tá, irmãos? O fato que aconteceu com você, aconteceu. Mas você pode, de uma forma inteligentemente melhor, você mudar o significado daquilo que você dava até hoje ainda. Talvez você olhava a tua história como algo trágico, mas você pode perceber agora, como Paulo percebe, que todas as coisas contribuem para o bem. Aleluias. Paulo viveu, irmãos, essas aflições. Quando ele está escrevendo aqui, ele já passou por várias perseguições. Em 2 Coríntios 11, ele faz uma lista. Ele foi apedrejado, foi chicoteado 4 vezes, de cada uma 39 vezes. Sofreu naufrágio, foi traído por judeus, por gentios, ele fala assim, por falsos irmãos. E ele viveu todas as aflições. E ele disse: tudo isso que eu vivi está me formando alguém que Deus quer que eu seja, mais que vencedor. Aleluias. Ou seja, eu estou aprendendo a fazer que as circunstâncias que vêm contra mim sirvam ao propósito que Deus tem para minha vida. Aleluias. Mais do que vencedor. Aprenda a fazer com que as coisas sirvam você. As circunstâncias sejam teu servo. Aleluias. Como Paulo, irmão, nos ensina esse é algo tão maravilhoso. E quando nós olhamos para a história, só vou citar um exemplo. Nós temos muitas histórias, você já sabe. Eu gosto de José. Em Gênesis 45, versículo 8, quando ele se revela para os seus irmãos que ele é José, o José, né, que eles tentaram matar jogando no poço, mas disse o texto na Almeida Revista Corrigida, não havia água. Eu acho muito bonito esse detalhe, tá, irmãos? Porque me parece que Deus está dizendo, tentaram jogar no poço para afogar, vírgula, não havia água. Não deu. Glória a Deus. Mas quando José se mostra para os seus irmãos, ele disse assim: não fostes vós que me enviaste ao Egito, foi Deus que me trouxe, para eu ser quem eu sou hoje. Aleluias. Que compreensão fantástica, irmãos. Porque seus irmãos nesse texto, eles estão com medo de que José se vingue, porque eles tentaram matar e venderam como escravo. E se vocês lerem textos anteriores, vocês vão perceber que José, ele confessa que tinha ira, raiva dos seus irmãos. Ele disse que se lembrava da aflição da casa de seu pai. Mas quando ele percebeu que mesmo aqueles que tentaram matar, mesmo aqueles que tentaram fazer o mal a ele, eram instrumentos de Deus
para empurrar ele na vida, para chegar onde ele deveria chegar, aleluias. Ele glorifica a Deus e perdoa seus irmãos, aleluias. Eu não sei a quem você tem olhado, que circunstâncias você tem olhado com um pensamento, uma interpretação negativa. Eu estou assim porque fulano ou fulana ou tal circunstância, talvez se não tivesse acontecido, eu não teria sofrido. Dá glória a Deus, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, aleluias. Como é lindo, irmãos, quando nós também sabemos, aleluias. Como é gostoso a gente aprender, aleluias. Essa semana eu glorifiquei muito a Deus. Algumas vezes eu contei aqui que eu ajudei uma pessoa que estava com diabetes, Jesus curou ela e é no processo terapêutico. E o maior desafio dessa pessoinha é que ela tinha algo contra a mãe. E quando essa semana eu encontrei com essa pessoa, ela disse: olha, sabe uma coisa, pastor, eu vou lhe contar. Minha mãe está em casa agora me ajudando com minha filhinha. Eu me emocionei, disse: Jesus, como tu é lindo. Como o Senhor trabalha. E alguém já sabe que essa circunstância de eu ajudar essa pessoa foi porque alguém bateu no meu carro. Quando alguém bateu no meu carro, eu disse: muito obrigado, Senhor, porque o Senhor permitiu que o meu carro seja batido, porque eu tenho certeza que o Senhor vai providenciar o dinheiro, e esta é uma forma para o Senhor abençoar alguém. Eu sei que todas as coisas contribuem, então eu tenho certeza, esse amasso de carro é para alguém ser abençoado. E quem era esse alguém? A dona da funilaria, que Jesus curou da diabetes, libertou de síndrome de pânico. Jesus libertou a mãe dela, aleluias. Como é tão bom, irmãos, quando a gente começa a pensar na nossa história, na nossa vida e na história bíblica, e começamos a pensar que Deus está em todos os detalhes. Agora Paulo nos dá mais uma ênfase. Diz: como é que eu sei? Como é que eu sei que Deus vai trabalhar assim para mim, desse jeito? No versículo 32 diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, aleluia. Olha que está dizendo, veja a que nível Deus te ama. A que profundidade Deus te ama, a ponto de dar o seu único filho. Não poupou o seu filho por você. Olha para a experiência, para a circunstância, para esse momento desafiador que você está passando, e lembre-se que você tem um Deus que te ama além de tudo isso. Como Ele, diz assim, como Ele não nos dará também com Ele todas as coisas? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes o entregou por todos nós. Agora uma coisa importante. Por que Ele entregou o seu filho? Para dar-nos algo? Não somente, termos, para nos dar sim. Mas o ponto aqui não é sobre o que você ganha de Deus. Não é esse o ponto. Porque tudo que eu ganho, tudo que é concreto, visível, eu perco, ladrão rouba ou o tempo acaba. Não é isso. A palavra de Deus disse, o apóstolo Paulo nos disse, que Ele entregou seu Filho para que nós sejamos filhos. Aleluia. Não é sobre o que nós ganhamos, é sobre quem somos, quem nos tornamos, aleluias. A questão não é sobre o que você ganha de Deus, mas quem você se torna nele. Você é filho, filha de Deus, aleluias. Lembra de João 1,12, Deus nos deu
poder de sermos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Ou seja, não há merecimento. Não é porque você é bonzinho ou bonzinha. Não, é porque você creu. Isso é muito amor, irmãos. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não é merecimento, é graça, é fé, aleluia, no seu amor, aleluias. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem, porque Ele nos ama, irmãos. João disse, Ele nos amou primeiro, por isso que amamos Ele, aleluias. Como você está pensando agora já diferentemente acerca dessa aflição, desse desafio que você está passando? O que você pode aprender com isso? O que você pode ter já para contar a história? É interessante porque nós temos um Deus que Ele já conhece o fim desde o começo. E Ele já nos mostra que nós somos vencedores. Não é legal isso, irmãos? Nós já entra na luta, nós já entra no jogo, nós já entra no desafio, sabendo o resultado. Somos vencedores, mais do que vencedores, aleluia. É tão bom, irmãos. Agora, por favor, permita-se você enxergar isto, ou de olhos abertos ou fechados, mas imagine se você já do outro lado desse desafio, lá no final do deserto. Imagine você desfrutando a terra prometida, as promessas de Deus na tua vida, porque para Deus, para Ele, você já é, aleluia. Você não vai ser vencedor, você já é vencedor, mais do que vencedor, aleluias. Receba isto, pensa nisso. Eu gosto muito de pensar como você viveria, como você agiria, reagiria, como você andaria, como você falaria se você já estivesse no estado de vencedor? Como você se sentiria já no final desse desafio? Ufa, sou vencedor. Como você se enxerga sendo já vencedor, mais do que vencedor, quando você aprende a fazer novamente as circunstâncias externas servirem você, e não você se tornar servo das circunstâncias. Aí Paulo, ele enfatiza: quem nos separará do amor de Cristo? Quando ele diz assim, quando eu percebo que todas as aflições, todas as perseguições, todas as críticas, os apedrejamentos, tudo que vem acontecendo, e eu percebo que tudo contribui para me aproximar mais dele, para me fazer melhor, para me fazer mais que vencedor, quem pode me separar do amor de Cristo? Aleluias. Será que há razão de eu me separar de Cristo? Quem? A aflição, a angústia, a fome, a nudez, quem pode separar do amor de Cristo? Aleluias. Mas ele compreendeu que todas essas coisinhas estão fazendo ele alguém melhor, para servir melhor, aleluias. Durante a jornada, irmãos, nós vivemos, enfrentamos desafios, mas aprenda a transformar cada uma delas como oportunidades. Pensa, mais uma vez, a perguntinha chave é: isso é uma oportunidade para quê? Essa perguntinha chave, tá? Em qualquer momento, está ruim, está doendo, meu Deus, está difícil, pergunte-se, pergunte a Deus: Senhor,
essa circunstância é uma oportunidade para quê? Aleluias. Às vezes a pessoa que está vivendo, eu sei que não é fácil quando estamos vivendo algo tão desafiador e a gente se sente fraco. Diz, mas estou muito fraco, está tão difícil. Ok. Agora Deus, através de Joel, no capítulo 3, versículo 10, Ele disse assim: diga ao fraco, eu sou forte. Aleluias. Eu confesso, irmãos, eu acho que eu já falei em algum momento isto. Eu confesso que quando eu li esse versículo, eu disse, Deus está pedindo para eu mentir? Deus está pedindo para eu mentir? Porque eu sei que estou fraco. Eu sei do meu estado. Eu me conheço, estou fraco. Agora Deus está mandando mentir? Não. Na verdade, nós não nos conhecemos. Na verdade, nós não sabemos quanta potência existe no Espírito Santo de Deus que está em nós. Na verdade, nós não sabemos quanto recurso bom Deus tem em nós. Aleluias. Não é que Deus está mandando mentir. Deus está dizendo, presta atenção. Você pode, porque eu vejo força em você, aleluia. Você é forte e aceite a minha palavra. Diga ao fraco, eu sou forte, aleluia. Você é aquilo que Deus diz que você é. Mesmo que você não diga isso para você, você diz, mas eu sou fraco. Fulano disse que eu sou fraco, Ciclano disse, muita gente concorda que eu não presto mesmo, eu sou fraco. Não importa o que todo mundo ou o que você mesmo diz, importa o que Deus diz. Aleluias. Esse é o nosso ponto, aleluias. Diga ao fraco, eu sou forte. Somos mais do que vencedores. Deus te trouxe nesta manhã, porque Ele sabe que você precisava ouvir isto. Deus tem algo melhor para você. Reconheça o quanto você está melhor do que ontem. Ah não, o Senhor não sabe a minha história, né? Mas o sábio Salomão disse assim, não dirias com sabedoria que ontem foi melhor do que hoje. Por que ele disse? Porque é melhor o cachorro vivo do que o leão morto. Eu acho muito forte essa expressão de Salomão. Mas ele diz, talvez você se olhava antigamente como um leão, era forte, eu faço, se quer, e agora você se vê como um cachorrinho pequenininho. Mas não importa se você está vivo. Aleluias, você está vivo, e quem está vivo pode escrever uma nova história. Aleluias, quem está vivo pode aproveitar a oportunidade para mudar a vida. Para de olhar para o passado, para de se amarrar ao passado, criticando você. Ache os pontos positivos, ache os pontos fortes da tua história. Lembra daquele momento em que você já venceu. Quantas vezes você já venceu, quantas vezes você já superou. Essa você vai vencer também. Você já tem experiência de vida, você já sabe, tem conhecimento de causa. Algum momento você já superou algo. Então disse, sabemos. E eu creio que você agora sabe também que você tem um chamado para ser vencedor. É interessante, irmãos, porque quando a gente vai pensando, vamos percebendo que a vida não é sobre conquistar metas, tá, irmãos? A vida não é sobre metas, conquistas, linhas de chegada. Porque às vezes a gente começa a viver uma vida de comparações. Ah, eu não conquistei isso, eu não cheguei a esse nível. Ah, sabe, eu nunca consegui atravessar uma linha de chegada. Tá tudo bem. Entra, faz um acordo com você, como Paulo fez aos Filipenses. Ok, não alcancei a excelência, mas
esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. A vida não te define porque você alcançou ou não alcançou, conquistou ou não conquistou. Não, a vida não é sobre metas, conquistas, linha de chegada. É sobre quem você se torna nessa jornada. Aleluias. Quem é você? Quem você já se reconhece agora? Quem você se tornou? Eu creio que em Cristo Jesus você é o que o Senhor disse que você é, mais do que vencedor. Deus te abençoe, irmãos. Que cada um de nós valorize o sacrifício da cruz, o quanto Ele investiu em nós. Porque se Ele investiu em nós, irmãos, pensa, se Deus acreditou em você, investindo o seu próprio Filho em você, como não acreditar você em você mesmo? Você é melhor que Deus? Claro que não. Se Deus acreditou em você, acredita em você, investiu em você, aceite e viva, seja mais do que vencedor. Deus te abençoe, irmãos.